Imagine-se em uma ilha isolada, onde o tempo parece ter parado e o vento carrega segredos antigos. Mas cuidado, nem todos os mistérios desejam ser desvendados. E quando a escuridão se aproxima, você está preparado para encarar o desconhecido? Era uma noite gélida de dezembro de 1921, e o mar ao redor das Ilhas Flannan estava calmo até demais. O navio cargueiro Artemis, em sua rota regular pela costa da Escócia, avistou algo incomum. O farol da ilha, aquele que deveria brilhar intensamente para guiar os navegantes em segurança, estava apagado. Aquela luz confiável e constante não era apenas uma ferramenta de navegação. Era também um sinal de vida, um ponto de conexão com os 3 guardiões que cuidavam do farol. Mas naquela noite, tudo o que os marinheiros viam era escuridão. Quando a tripulação do Artemis desembarcou para investigar, uma sensação de desconforto tomou conta do grupo. A ilha parecia vazia, mas não de uma maneira comum. Era como se algo tivesse drenado toda a vitalidade daquele lugar. A porta do farol estava trancada por dentro, e ao arrombá-la, os homens se depararam com um cenário perturbador. No interior, os objetos pessoais dos guardiões estavam todos em seus lugares. Os pratos com restos de comida ainda descansavam sobre a mesa, sugerindo que o jantar havia sido interrompido de forma abrupta. O calendário na parede estava marcando o dia 15 de dezembro. E o mais curioso, o velho relógio de pé, que sempre marcava o tempo com precisão, havia parado às 2h45. Era como se o tempo na ilha tivesse congelado naquele instante. As buscas pelo trio começaram imediatamente. Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur eram conhecidos por sua disciplina e profissionalismo. Mas nenhum sinal deles foi encontrado. Vasculharam os arredores, cavernas e penhascos. Apenas um mistério ainda maior foi descoberto. Na beira do penhasco mais alto, 3 pares de botas estavam alinhados perfeitamente, lado a lado, como se os homens tivessem saído descalços em meio à friagem mortal. Dias depois, o diário de bordo foi encontrado. O que deveria ser um registro rotineiro se revelou um documento assustador. Em uma entrada datada de 12 de dezembro, Thomas descreveu uma tempestade violenta que parecia circundar a ilha. Relatou ventos ensurdecedores, ondas monstruosas e um céu tão negro que parecia engolir a luz do farol. Mas algo não fazia sentido. Registros meteorológicos da época indicavam que o clima na região estava calmo durante aquele período. Na entrada seguinte, James relatava sentir uma presença estranha. Ele descrevia ouvir sons que vinham do mar, não o som das ondas, mas algo mais, algo como sussurros, ou talvez um canto. Ele mencionava ver sombras movendo-se entre as pedras ao entardecer, sombras que não pareciam pertencer a nenhum ser humano. O relato final foi escrito por Donald, o mais cético dos 3. Ele tentava tranquilizar os companheiros, mas admitia sentir uma tensão crescente. Em suas últimas palavras, ele descreveu uma luz misteriosa que vinha do horizonte, uma luz que parecia pulsar, como se estivesse viva. "Ela nos chama", escreveu. "Não sei se é um aviso ou um convite." Os investigadores que chegaram à ilha semanas depois encontraram mais evidências perturbadoras. Havia marcas profundas no solo, como se algo imenso e pesado tivesse sido arrastado da beira do penhasco até o mar. As marcas terminavam abruptamente, como se aquele objeto, ou criatura, tivesse desaparecido na água. Também encontraram um conjunto de cordas entrelaçadas em forma de nós, mas os nós não seguiam nenhum padrão conhecido. Era quase como se fossem um código ou um sinal. Ao explorar uma caverna na face norte da ilha, os investigadores se depararam com um estranho altar feito de pedras empilhadas. Sobre ele havia penas de gaivotas dispostas em um formato circular,
e um objeto que parecia uma pequena estatueta entalhada em madeira. A figura retratava um ser humanoide com olhos exageradamente grandes e mãos longas. Análises posteriores não conseguiram determinar a origem do objeto. Teorias sobre o destino dos guardiões não demoraram a surgir. Alguns acreditam que uma onda gigante os varreu para o mar, embora isso não explique as botas alinhadas ou os relatos no diário. Outros sugerem que os homens foram atraídos por um fenômeno sobrenatural, talvez sereias, talvez algo ainda mais antigo e desconhecido. Há também quem defenda a ideia de que uma loucura coletiva tomou conta deles, levando-os a cometer atos inexplicáveis. Uma teoria intrigante sugere que o farol era o epicentro de um fenômeno eletromagnético que afetava o comportamento humano. Moradores das regiões costeiras dizem que, em noites de tempestade, é possível ouvir os gritos de socorro dos guardiões vindo do farol. Outros relatam ver luzes piscando na ilha, mesmo que o farol tenha sido desativado há muito tempo. Alguns pescadores evitam a área, temendo que aquilo que levou os guardiões ainda esteja à espreita. Entre os relatos mais recentes, há o de um grupo de exploradores amadores que passou uma noite na ilha em 1978. Eles afirmam ter ouvido passos no interior do farol abandonado e, ao investigar, encontraram as palavras "eles observam" riscadas na parede. Nenhum sinal de outros visitantes foi encontrado. Relatos posteriores trazem ainda mais mistério. Em 1994, uma equipe de documentaristas que foi até a ilha para produzir um especial sobre o desaparecimento relatou eventos inexplicáveis durante as filmagens. Equipamentos eletrônicos paravam de funcionar sem explicação e sons de passos ecoavam à noite pelo farol vazio. Em certo momento, uma câmera capturou brevemente uma figura em uma das janelas do farol. Uma figura que, segundo a equipe, não estava lá antes nem depois da gravação. Pescadores locais contam histórias ainda mais perturbadoras. Um deles relatou ter encontrado uma garrafa flutuando próximo à ilha, contendo uma mensagem que parecia escrita às pressas. O bilhete dizia: "Eles vêm com a tempestade. Não confiem na luz." O papel estava desgastado pelo tempo, mas especialistas não conseguiram determinar sua data de origem. Uma teoria mais sinistra sugere que a ilha pode estar conectada a um portal para outra dimensão. Isso é baseado em relatos de marinheiros que, ao navegarem próximos à ilha, afirmam ver figuras que desaparecem assim que são observadas diretamente. Um deles até afirmou que viu, por breves segundos, 3 homens com uniformes antigos no topo do penhasco, acenando em silêncio. Especialistas em fenômenos paranormais afirmam que o desaparecimento dos guardiões do farol pode ser o resultado de um ritual antigo, algo realizado na ilha muito antes da construção do farol. As pedras do altar na caverna, segundo esses teóricos, indicam a realização de práticas que buscavam se comunicar com entidades além do nosso mundo. Um historiador local encontrou registros de marinheiros do século XVII que mencionavam a ilha como amaldiçoada, um lugar a ser evitado a todo custo. Entre as novas descobertas, há um relato intrigante de 2007, quando uma equipe de arqueólogos decidiu investigar as estruturas subterrâneas da ilha. Eles encontraram túneis que pareciam feitos à mão, levando a uma câmara onde símbolos estranhos estavam gravados nas paredes. As inscrições pareciam se alinhar com constelações, mas nenhuma combinação correspondia a mapas celestiais conhecidos. Algo ainda mais perturbador foi o som constante de gotas d'água ecoando, embora o teto estivesse completamente seco. Relatos de fenômenos estranhos continuaram até os dias atuais. Um drone que sobrevoava a área em 2018 capturou imagens de uma figura humana andando próximo ao penhasco. Mas, ao revisar as gravações,
A figura desaparecia em frames seguintes. Nenhum sinal físico ou pegadas foram encontrados no local. Mesmo com tantas teorias e relatos, o caso do Farol das Flannan continua a intrigar. Sua história já inspirou filmes, livros e até músicas, mas nenhuma dessas interpretações conseguiu fornecer respostas definitivas. Talvez o mistério resida no próprio fato de que algumas perguntas nunca serão respondidas, permanecendo para sempre no reino do inexplicável. E você? O que acha que aconteceu naquela ilha isolada? Deixe sua teoria nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também ama desvendar mistérios. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias intrigantes como esta. Até a próxima, onde o inexplicável se torna protagonista. Envie seu relato. Se você já vivenciou algo sobrenatural, misterioso ou inexplicável, envie sua história para o nosso e-mail. Quem sabe o próximo vídeo não será sobre o seu caso. Estamos ansiosos para ouvir e compartilhar sua experiência com a nossa comunidade. Mandem sugestões de temas, vamos amar ouvir sua sugestão.